Pronto, agora sim. Oficialmente, boa noite a todos do online aqui, né? E bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa aula depois. A gente estava conversando aqui, pessoal, e boa noite, Beatriz, Bia, Caroline. Sejam bem-vindos aí a mais um semestre. Bacana, bacana. Pessoal, a gente tem um desafio aqui de comprometimento mesmo de vocês com essa disciplina, tá? Eu já acho que vocês estão vendo essa disciplina muito tarde. O ideal é ter começado ela no sétimo. Eu digo isso porque se você pegar a matéria de direito do trabalho, com a de processo do trabalho e ética, dão 20 questões da OAB. É a metade do que você precisa para passar. Então, quanto antes, né, você ter visto isso, melhor para poder, né, absorver um pouco mais e ter mais tempo para estudar outras coisas. Então, assim, vocês não podem de maneira alguma deixar essa disciplina de lado. Ela é muito importante para a prova de vocês, justamente por conta. Ixi, não tinha trabalho? Pois é, ó, trabalho com o processo do trabalho na prova é de 10, às vezes cai 10, às vezes cai 11 questões. E aí, eu vou mostrar aqui já a ementa para vocês, não tem essa parte de processo de trabalho que vocês só vão ver no décimo. E aí, no ano que vem, né, vocês vão fazer a OAB, começar, acredito eu que sim, né? E sem ter esse processo do trabalho vai ficar complicado. Então, à medida do possível, eu vou aqui inserir algumas questões, né, alguns pontos de direito processual do trabalho. Muito importante, tá, pessoal? E é totalmente diferente do civil. Assim, vocês estão vendo civil aí com Ítalo, é totalmente diferente. Prazo, tudo é diferente, tá? Luan, boa noite. E aí? Pois é, grande Alcides, boa noite, Kelma. Rizomar, boa noite. Então, pois é, a gente tem esse desafio aqui, né, de tentar. é, Gilberto, boa noite. De tentar aí passar o máximo de conteúdo possível nessas 80 horas que a gente vai ter. Tá? Então, todos já me conhecem, né, Brian? E nesse meio tempo aqui, eu acredito que vocês evoluíram bastante, vocês já estão na reta final, então realmente a gente vai ver muito da parte prática, tá? A cadeia do trabalho, pessoal, de direito do trabalho, é muito intuitiva. Então, assim, é, é mais ou menos a ideia de administrativo. Você entendeu os princípios, você consegue entender toda a lógica do trabalho, tá? Não tem nada a ver com o administrativo, mas a lógica dos princípios é essa. Beleza? Vamos ver aqui a ementa aqui da gente, para a gente dar seguimento aqui. Ó, a gente vai começar com essas partes históricas também importantes, tá? Não vai durar mais do que uma aula isso, essa partezinha introdutória. A gente vai ter fontes e princípios também. Logo amanhã já a gente já introduz alguns desses princípios também que são importantes. Essas convenções, deixa eu passar logo aqui. Essas convenções internacionais aqui, a gente usa muito pouco, tá? E cai pouquíssimo em prova, então a gente vai colocar o que tem sobre convenções internacionais aos poucos durante o curso, tá? Não vai ter um tópico específico para isso. E aí a gente entra, de fato, na parte dos contratos, tá? Aqui a gente vai ver o que é salário, remuneração, vai ver a jornada de trabalho, horas extras, horas in itineraries, banco de horas, está caindo bastante agora. Vocês já vão pegar aqui a aula totalmente adaptada à nova reforma trabalhista, né, de 2017. Então teve muita coisa que mudou aí, muita coisa mesmo, por conta até dessa nova vivência que a gente tem, né? Essa nova flexibilização, um novo mundo. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as revoluções industriais, né? A gente está no que chamo de indústria 4.0, então é diferente o trabalho hoje. A gente precisa também Boa noite, modernizar essa grande parte. mestre. Tudo Grande bem, mestre? Darcílio, boa noite. Jarivan, boa noite. Tudo certo, né? Estão me ouvindo bem, né, pessoal? E aí, na semana que vem, a gente já vai estar fisicamente nos encontrando, tá? O horário, se eu não me engano, é cheio também, né? Então a gente vai ter muito o que falar pessoalmente também. Então é isso. Dando continuidade aqui, a gente vai falar sobre as suspensões, interrupções, extinção do contrato, motivos de demissão de justa causa. Lá no terceiro semestre, não sei se vocês lembram, né, ainda, mas a gente comentou uma aulinha só sobre isso, né? Demissão por justa causa, os motivos do 482 da CLT. Vamos revisar também isso aqui. FGTS, estabilidade, aviso prévio, prescrição e cálculos trabalhistas. Esse cálculos trabalhistas aqui, a gente
vai terceirizar tudo isso aqui, tá? Porque a gente não precisa ficar atento tanto a isso, não. Claro que a gente tem sites aqui que fazem isso por nós, então é uma coisa bem tranquila também, a gente vai introduzir ao longo do semestre, tá, pessoal? Não fiquem preocupados aí. O que eu tenho para acrescentar aqui vai ser justamente essas questões de direito processual do trabalho. Para que vocês acabem esse semestre, né, vocês, para fazer o AB, precisam estar pelo menos matriculado no nono. Então, se matriculou no nono, quem quiser tentar esse desafio, que é fazer essa prova, e vocês são uma turma muito bacana, muito determinada, então vocês já sabem o que é, o pessoal um pouco mais maduro até do que as outras turmas, então eu acredito que vai ter um índice aqui alto de aprovação. E para que isso aconteça, vocês precisam realmente ter uma boa base. Então, como eu estava falando, né, processo de trabalho e trabalho são 11 questões. Vocês têm que pelo menos aí tentar tirar aí 90% junto com ética, você já fecha metade da prova. E aí fica o resto para penal, civil. Poucas pessoas estudam civil de fato para o AB, porque é muito grande, né? Ave Maria, se for estudar todos aqueles capítulos profundamente de civil, você vai perder tempo. E você precisa aqui de um pouco mais de racionalidade para estudar. Eu vou estudar isso aqui, que é importante, isso aqui é importante, e algumas coisas eu sei que não vai ter tempo de ver. Então a gente vai ter que trabalhar mesmo com metas. Nossa bibliografia aqui. O Anderson sugeriu que eu só colocasse livros da própria biblioteca. E a gente tem não tantos conhecidos assim, tá? Então, o que a gente tem na biblioteca aqui, esse Rezende, tá? O Ricardo Rezende. O Fábio Sandes, na verdade é Fagner Sandes, eu coloquei aqui errado, tá? Vou consertar. Esses dois aqui é o que vocês têm. Eu vi esse da Método aqui, achei ele bem didático, então ele deve ser um livro de fácil leitura aqui para vocês. O que eu tenho para acrescentar é o da Ariana Linhares, tá? Que ela fazia parte do Renato Saraiva antigamente, ela já tem, junto com o Rafael Tonassi, vários anos editando o AB, desculpe, editando a CLT, então é uma CLT bem robusta essa, vou colocar ela aqui como base, como sempre, né, eu vou ter um material já para vocês adaptado, e nesse material eu vou acrescentar também o Gondinho aqui, tá, que é o ministro do TST, ele tem alguns posicionamentos interessantes, então muita coisa do material vai ter aqui do Godinho também. Eu tenho um texto aqui, né, do publicado também sobre essas novas questões trabalhistas, então eu vou acabar utilizando um pouco do meu material também e também um pouco dessa parte de assédio moral no ambiente de trabalho. E como sempre, pessoal, deixo aqui aberto. Quem quiser escrever orientação nessas áreas específicas, né, entre em contato que a gente vai tentar fazer com que vocês tenham publicações para mestrado, para outras seleções que necessitem de pontuação de artigo. E a gente tem essa abertura aqui com a revista da Univers, porque a gente pode publicar aqui, cada professor, até 2, né, por semestre. Então é uma abertura bacana para a gente publicar esses artigos aí. Não que vá passar, né, mas pelo menos a gente tenta aprimorar o trabalho para ficar bom, para que a gente possa publicar. Beleza? Então, iniciando aqui, né, com essa frase célebre do Chaves, né, não existe trabalho ruim, o ruim é ter de trabalhar, já falava aqui Roberto Gomes Bolanhos, né, estudioso de literatura de sempre. Então, na verdade, essa é uma frase importante, porque o trabalho ele evoluiu durante o tempo, o trabalho ele não é nem de perto, né, aqui na verdade, nem de longe, o que a gente tem hoje. O trabalho já foi visto aqui, né, ao longo do tempo como um castigo mesmo, né? Em alguns contos, como o de Hesíodo, onde ele falava de Perseu, também o trabalho poderia ser uma coisa heróica, né? Você fazer aqueles 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, né? Apesar de ser uma punição, também castigo, virou um ato heróico. Perseu aqui, representado pelo cavaleiro de Perseu, ele enfrentou a Medusa como um trabalho, cortou a cabeça da Medusa, e a Medusa transformava as pessoas em pedra. E aí, uma das mortes que aconteceu, que são bem famosas, né, aqui é a de Atlas. Atlas foi condenado, Atlas é um titã, e foi condenado também na mitologia aí, a segurar os céus. E uma dessas mortes dele foi justamente essa. Ele se transformou em pedra quando ele não acreditou que Perseu havia arrancado a cabeça da Medusa. E olhou e diz a lenda, né, que virou uma montanha. Então, assim, o trabalho ele tem sido visto ao longo dos anos, né, como realmente uma punição, um castigo. Na época medieval, a gente já tinha aí, né, a própria palavra trabalho vem dessa espécie aqui de madeira, que é um X, em forma de cruz, enfim, onde havia esses castigos aqui. A própria escravidão também, ao longo dos anos,
ela foi muito difundida e aos poucos, em algumas localidades, eles viram, até isso já na Idade Média, é claro, a questão da servidão. A servidão talvez fosse um pouco mais bacana para esses senhores feudais da época. Olha, você cuida dessa terra, quando você precisar de alguma coisa, você vem aqui, quando eu precisar, eu vou até você, você cuida dessa terra, me fornece aqui uma parte também. Então, a servidão também foi algo que houve como sucessão aqui desse regime de escravidão. Claro que isso em algumas localidades, em alguns outros permaneceu, como no Brasil, né, até pouco mais de 100 anos atrás. E isso, pessoal, nessa ideia aí de trabalho, surgiram aí as primeiras corporações de ofício, a pequena burguesia foi crescendo, né, e tendo aí, fazendo o que a gente chama aí de mecanização. Elas tiveram acesso a construir as primeiras máquinas e precisar realmente de trabalho braçal. Pessoas para conduzirem essas máquinas, o desenvolvimento, né, o trabalho está muito ligado ao capitalismo. Na medida que o capitalismo avança, né, às vezes de forma predatória, ele precisa de um contraponto. E aí surgem, então, as primeiras legislações, as primeiras, na verdade, revoluções aqui, a princípio, para tentar combater esse capitalismo desenfreado. Então, olha, eu preciso de trabalhadores aqui, preciso de gente para cá, só que trabalhar 12 horas por dia está complicado. As pessoas estão morrendo, trabalho infantil, todo mundo está lá, condições, trabalho insalubre. A gente precisa aqui de algo para tutelar essas pessoas. E é onde entra depois de um tempo aí a figura do Estado para tentar trazer alguma paz para esse pessoal aí. Mas antes disso, né, a gente teve aí, ao longo dos anos, uma segunda revolução, que foi a linha de montagem, aquele modelo fordista. Tem até um filme que quero que vocês assistam, que é o Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, tá? É possível que a gente faça aí algum trabalho relacionado a esse filme. Quem não assistiu, você quer falar, Carol? Pode falar. Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme do ensino médio. Pois é, eu costumava Eu, pensar. Tem gente que levou lençol para a sala de aula. Brian, eu Oi. sou enfermeiro do trabalho, eu já assisti, já treinei gente, já fui treinado por esse bicho umas 500 vezes, não consigo mais nem olhar para ele. Eu também eu apresentava no ensino médio, né, o pessoal do curso técnico, todo semestre eu apresentava esse filme. E eu também eu não aguentava mais assistir porque já entendi bem o que é que significa, né? Mas é isso. Quem não assistiu ainda assista, tá? Além de ser uma obra do cinema muito bacana, né? Pra época aí, uma evolução, o pessoal tinha até uma espécie de câmeras, né? Muito legal, muito bacana aí. E aí essa linha de montagem tem aqui um trechozinho, né? Ó, ele fica até meio doido. Aí demonstrava as condições de trabalho né? O cara não podia nem se coçar, que ele atrapalhava toda a linha de montagem aqui. Isso aqui significa muito o filme, né? Assim, com essa cena aqui você já consegue absorver. Muito, muito bacana aí. E aí a gente teve uma terceira revolução aí, já entrando aqui a parte digital, computadores, né? A própria internet aí nos anos 80 deu uma revolução, fez uma revolução diferente. O que a gente tem hoje é uma revolução completamente diferente das outras, tá? Aqui inclui-se a inteligência artificial, a gente tem aqui a internet das coisas, tudo aqui está interligado. Então, esse trabalho que a gente tinha antigamente, onde os sindicatos tentavam ir buscar direitos para essas pessoas por viverem em trabalhos altamente insalubres, hoje é diferente. Hoje o pessoal já tem um certo cômodo, né? Enfim, mudou bastante a forma de trabalho. Claro que a gente tem a uberização aqui, as pessoas trabalhando ainda em condições um pouco insalubres, mas isso virou aí um ponto isolado na curva aqui, tá? Bacana saber que o Arthur tem essa formação de medicina do trabalho, né? A gente vai ver também essas questões de salubridade também, bem bacana essa parte aí, muito, muito massa mesmo. E aí, pessoal, para representar aqui essa indústria 4.0, a gente tem aqui um vídeo do The Big Bang Theory, que é aquela série de comédia, tá? Só botar aqui para vocês, um minutinho só. Você percebe que, tendo uma impressora 3D, estamos recuperando o processo manufatureiro e acabando com o trabalho escravo em toda a indústria da China? Acho que ela foi feita na China. Fazer o quê, né? Olha só, tá pronto. Funcionou! Imprimimos um apito!
Impressionante. Sabia que um saco dessas coisas custa 25 centavos? E só demorou 3 horas pra fazer. Faz o mesmo barulho dos da loja. Então, pessoal, a gente tem aí realmente, né, vai ter, tudo vai mudar, no tempo certo tudo vai mudar, né? Então, os sapatos a gente vai poder imprimir, alguns materiais, e o trabalho aí vai ficar um pouco aí, como a gente conhece hoje, bem diferente. A gente tem que levar em consideração também, pessoal, alguns aspectos constitucionais aqui. A própria Constituição, no artigo 7º, ele tem um inciso lá, o artigo 7º talvez seja o nosso guru aqui em relação aos direitos sociais, tá? E lá ele garante, né, tenta trazer essa norma de tentar assegurar que a gente não vai ser trocado meio por essa robotização, tá? Por essas questões também. Mas isso é princípio lógico, né? Não tem nada efetivamente que diga isso nas leis aí infraconstitucionais. E aí, pessoal, o que seria então esse direito do trabalho? Que eu vou trazer um conceito do Godinho, tá? Do ministro. Ele fala o seguinte, ó: direito do trabalho é produto do capitalismo e, atado à evolução histórica desse sistema, ele retifica distorções econômicas. Ele tenta dar um freio aqui, né, ao capitalismo um pouco mais bruto, um pouco mais agressivo. Então, olha, vocês podem lucrar, mas vamos trazer condições mínimas de trabalho para essa galera aqui, né? Não vamos tentar também bagunçar muito o negócio, não. Então, ele fala que o direito do trabalho ele retifica distorções econômicos, sociais, civilizando a importante relação de poder que sua dimensão econômica cria no âmbito da sociedade civil. É um conceito bem legal, assim, bem simples de entender, né? Na verdade, pessoal, vocês vão ver que, assim como no começo vocês gostam de direito penal, direito do trabalho é muito bacana de estudar, porque todo mundo se coloca no lugar, né? Eu me coloco, eu trabalho, eu sou empregado, alguns de vocês são ou serão. Então, é muito fácil a gente entender essas aflições do trabalho da gente. A gente vai estudar jornada de trabalho, escalas 12/36, é legal, não é? Semana espanhola, é possível, não é possível? Então, tem muita coisa bacana que a gente vai incorporar aqui no nosso estudo, tá? E aí a gente tem essa relação de trabalho e emprego. O trabalho aqui como um gênero, né, e essa relação de emprego, esse seletista, mesmo essa pessoa que é o empregado com carteira assinada, é só um dos itens aqui, né, dessa relação de trabalho, que é super ampla aqui. Ela é tão ampla de uma forma que houve uma emenda constitucional em 2004, que foi a emenda 45, onde eles ampliaram ainda mais essa noção aí de justiça do trabalho, tá? Então o trabalho aqui ele pode ser o autônomo, ele pode ser o eventual. O que é o autônomo? Eu, advogado, você médico, dentista, contador, enfim. Você tem o seu próprio negócio, você não se subordina a ninguém, não tem esse caráter de subordinação, então você é autônomo. O eventual aqui, né, ele não tem uma habitualidade já pré-definido, então o cara é um pintor, o cara é um eletricista, enfim, são exemplos aqui do que seria aqui um trabalho eventual. O trabalho eventual geralmente não tem relação com a atividade fim da empresa, e ele vai lá de forma esporádica, não tem uma habitualidade. O temporário aqui, a gente vê também, né, que ele tem um contrato por tempo determinado, então ele vai acabar em algum momento. Logo, esse trabalho também faz parte dessa relação de trabalho, não de emprego. São diferentes. O avulso aqui, ele geralmente, a gente traz a imagem do obreiro do porto, né? O cara que trabalha no porto, onde tem uma entidade que representa esse trabalhador portuário, e ele é considerado aqui um trabalhador avulso. Ele presta serviço para esses navios que chegam, né? Só que esse pessoal do navio que chega, ele não vai contratar diretamente o cara, ele procura entidades, né, para que faça essa intermediação. Temos o institucional, que é o estatutário, só que vocês precisam ter um detalhe que é importante por conta disso. Se você ler o artigo agora, o 114.1 vai dizer lá, olha, a relação de trabalho abrange tudo, município, estado, união, só que houve, pessoal, uma ADI, bem logo em seguida da edição dessa emenda, onde declarou que essas relações institucionais não são abrangidas pela Justiça do Trabalho, tá? Então, eu sou servidor municipal. Se eu tiver algum problema com os meus direitos, eu tenho um estatuto e a Justiça Comum, no caso a estadual, é que vai reger toda essa relação, toda essa negociação. O Herbendes aí é servidor
do Estado, né? Analista do Estado. Então, se ele tiver um problema, ele não vai discutir esses problemas na Justiça do Trabalho por conta dessa ADI. Então, tenham cuidado quando vocês lerem aí o artigo 114, vai estar no material, tá? Essa explicação também, mas só para que vocês fiquem alertas aí sobre isso, né? A Justiça Comum é que vai realmente dar cabo a esse servidor institucional, essas pessoas aí estatutárias. Temos o trabalho voluntário aqui também. Então, se você presta aí uma obra à igreja, se você é um missionário, aí você vai poder aí, né, ser esse trabalhador voluntário que não tem onerosidade, não recebe conta-prestação pecuniária em cima disso. O estágio, que muitos estão buscando isso, o estágio é muito bacana, né, pessoal? A CLT, ela é de 43, pessoal. Então, assim, é uma senhorinha de 80 anos, né, quase, vai fazer em 2023 aí, algumas décadas de existência, mas ao longo do tempo ela foi retificada, atualizada, como essa de 2017. E entre essas atualizações tem o estágio incluído aí pela Lei 11.788 de 2008. O que é que diz o estágio? Geralmente, vocês aí que estão estagiando, né, eu acho que tem alguém estagiário aqui, não tem? Se tiver, fala no chat aí, ou diz assim, só levanta a mãozinha, eu sou, eu não sou. O Diliano disse que precisa muito saber dessa disciplina, né? Diliano, a gente tem que estar por dentro aí. Né? Como é, Mendes? O dia do estagiário foi ontem, né? Exatamente. O que é que tem de diferente do estagiário, pessoal? O estagiário, ele pode ser até que tenha todos os requisitos da relação de emprego, que a gente revisa já já. Só que o estagiário tem uma diferença. Ele precisa ter esse contrato onde tem 3 pessoas envolvidas. A instituição de ensino, a pessoa, né, que vai conceder o estágio, no caso, vai estagiar comigo no escritório. Preciso aí ter a Univers junto comigo e o estagiário, claro. São 3 pessoas que participam disso. Tem que ter uma relação do meu trabalho, né, do meu estágio, com a minha atividade do colégio. Eu lembro que quando eu fui estagiário da farmácia Feitosa para colocar medicamento em prateleira, para dar entrada em sistema. Não tinha nada a ver com estágio. Eu fazia direito e estagiava na farmácia. Enfim, eles tentavam burlar dessa forma aí. Para eles era bom, para mim era bom que eu tive a oportunidade de ter meu primeiro trabalho, né? Mas eles usam, né, dessa questão econômica para pegar a gente. Se eu quisesse depois ser processado, até poderia. Porque não tinha vinculação aqui com minha instituição de ensino. Eles só pediam assim, ó, qual é a tua instituição? É UCA, tá bom. Pega só uma declaração lá, beleza. Peguei a declaração e deixava meu histórico atualizado. Fora isso, não tinha relação nenhuma. E o estágio precisa ter essa relação. Você pode trabalhar ou deve trabalhar se for do ensino médio ou fundamental. No máximo, até 4 horas por dia e no máximo até 6 horas se você for do nível superior. Justamente para ter tempo aqui, né, de você conciliar sua atividade acadêmica com o trabalho aqui. Luandes faz isso até hoje. Pois é, eu tenho pensado em fazer um estágio remoto aí para o ano que vem, para me dar um auxílio aqui nos meus prazos. Eu tenho uma assessoria do sindicato e os prazos da procuradoria. Então, para eu fazer isso, eu preciso que a Univers esteja aí intermediando essa situação para que não tenha nenhum problema para mim nem para as pessoas, né? E aí a gente vai ter aqui a relação de emprego, que é realmente o grosso aqui do nosso estudo, né? Onde a gente vai estudar aqui praticamente cada direito constituído nessa consolidação, ponto a ponto. E para que eu seja empregado, eu preciso aqui, eu acho que eu tirei aqui uma coisa. Aqui, eu tinha só substituído aqui. Eu preciso atender esses 4 requisitos da relação de emprego, tá? Então, assim, numa audiência trabalhista, como é que eu sei que a pessoa é ou não empregado? Se você atender esses 4 requisitos de forma cumulativa, claro, eu posso ser considerado empregado. Vamos ver que tem exceções, tá? Mas, basicamente é isso. O que é a pessoalidade? Esse trabalho, né, tem que ser prestado por pessoa física, por você. Então, muitos autores também falam que a pessoalidade difere de pessoa física, tá? E eu falei isso lá no terceiro mesmo, Carol, realmente. A gente teve uma aula sobre isso. Só que aqui a gente vai aprofundar bastante. Foi no terceiro? Eu acho que foi. Foi no terceiro, foi em Direito e Inovações. Teve uma aula sobre trabalho nos meios digitais. Então, a pessoalidade, a pessoa faz aquele serviço. Eu não posso aqui substituir o meu trabalho por uma prima, né, por um colega, enfim. Eu que tenho que prestar aquilo, eu que tenho que botar meu dedinho lá no ponto eletrônico. Se a pessoa chegar lá, ninguém sabe nem quem é. Então, não pode fazer isso.
pessoalidade, primeiro requisito. Segundo requisito, habitualidade, ou então, como é chamado, não eventualidade. Tem que existir uma habitualidade, uma constância, né? Então, esse trabalho habitual, aí ele é bastante importante, ele tem que ter relação também com as atividades fins da empresa, tá? Mas o cara é porteiro numa faculdade, ele também quer dizer que não vai poder ser? A gente vai ter que ver os outros requisitos, tá? Se cumprir todos, aí sim a legislação realmente aceita ele como empregado. Onerosidade, né, contraprestação pecuniária, o cara tem que receber para isso, né, ou pelo menos ter a intenção de recebimento. Imagine que o Herbenz vai ser contratado aí, ou vamos botar aqui, Darcílio vai ser contratado para prestar aí um serviço de assessoria, e o cara disse, não, vou te pagar 5.000 aí para tu prestar essa assessoria, vai ser massa. Tu passa 1 mês, 2, 3 sem receber, tu vê que é um golpe, aí tu vai entrar na justiça, o cara vai dizer, não, era voluntário o trabalho, eu nunca paguei a ele. Não, mas existia uma intenção de pagar. Então, assim, basta que haja essa intenção, que não haja o pagamento efetivo, mas a intenção de pagar. E, claro, a subordinação. Você cumpre ordens, você segue um roteiro, você veste a camisa da empresa, você segue aqui alguns pontos justamente, né, por conta dessa subordinação. Essa subordinação nem sempre é econômica, né, é jurídica. Você tem um dever de prestar isso. O Ronaldinho Gaúcho, ele tinha o dever de jogar aí para o Atlético Mineiro, para o Flamengo. Então, ele podia ser até mais rico que o time, mas ele tinha esse dever aí, né, jurídico de responder. Existem alguns casos especiais, pessoal, onde geralmente aqui a lei já traz que não é relação de emprego, tá? O primeiro aqui é o cabo eleitoral, nas eleições. Muita gente é contratada, balançar a bandeira, né? Jaguaribe aí, o negócio é festivo, né? Sério também, o negócio é pesado. Quase todos os municípios é bem animado a eleição, né? Aí contrata aquelas pessoas para ficar parado ou balançando bandeira. Essas pessoas, pessoal, a própria lei eleitoral diz logo, ó, a contratação de pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício. Então, é um trabalho que acontece de forma temporária, né, naqueles períodos, e já a lei já diz, olha, isso aqui não. Talvez até para blindar esses políticos aí, mais uma forma aqui do nosso Brasilzão de blindar as coisas, né. O médico residente também, pelo mesmo motivo aqui do estágio, né, ele está sendo supervisionado aqui pelo MEC, então ele não vai prestar um serviço aqui com vínculo empregatício. Depois é outra coisa, mas enquanto ele está na residência, não. O trabalho prisional também, onde há geralmente um abatimento da sua pena, também por essa questão, esse caráter aí pedagógico da pena, ele não vai ter também esse vínculo de trabalho reconhecido, tá? Desculpa, esse vínculo de emprego reconhecido. E a gente tem, pessoal, alguns aqui contratos super interessantes. O primeiro é esse do doméstico, né? Muita gente fala do doméstico, eu estou trazendo aqui, pessoal, vários cases, tá? Hoje é a aula de apresentação, então a gente vai aprofundar tudo isso aqui com o tempo, tá? Hoje é para que vocês saibam o que a gente vai falar, né? O que a gente vai trazer, para que vocês fiquem felizes, eu acho, e empolgados com o que vai ter. Essa primeira aula eu acho super importante por isso, de trazer vocês para perto aqui, para a gente poder discutir isso com calma. Então, esse contrato de doméstico, muita gente conhece o doméstico, né, por conta, tive um empregado doméstico, quando eu era pequeno tinha uma moça que cuidava de mim, não sei o quê. Mas o doméstico, ele não abrange só a pessoa que lava e passa e arruma a casa. Não tem nada com isso, né? Tem também isso, mas o médico pode ser um doméstico, o piloto pode ser doméstico, o motorista, né, um jardineiro, tem várias funções domésticas. O doméstico em si, ele precisa preencher esses 4 requisitos da relação de emprego, tá? Então tem aqui, ele fala aqui, ó. O empregado doméstico, assim, considerado aquele que presta de forma contínua, né? Então, tem habitualidade, subordinada, recebe ordens, onerosa, recebe dinheiro e de forma pessoal, né? E ele presta esse trabalho, né? Esse emprego aqui, né? A família ou no âmbito residencial desta. Então, não necessariamente é uma atividade lucrativa aqui. Só que existia um dilema da questão da diarista. Quando é que a diarista ela não vai virar empregada doméstica? Tinha tribunal que dizia que era 3 dias, 4 dias, outros eram 2, outros não. A partir de 2 já é empregado. E a lei, né, complementar 150 trouxe um marco e disse o seguinte, olha, não. É o seguinte, até 2 dias você pode trabalhar como diarista, você não vai ser considerado empregado doméstico.
Passou de 2 dias, né? 3 ou mais dias já é empregado doméstico, desde que eu atenda também os requisitos aqui da relação de emprego, tá? Então aí já está estabelecido na nossa legislação. Passou de 2 dias, né? Contrata a pessoa segunda e quarta, segunda e sexta lá para me ajudar em casa e tal. Beleza, diarista. Contratei segunda, quarta e sexta, já gera aqui um possível vínculo de emprego. Então tenham cuidado com essas relações aí, tá? Policial militar, né, também aqui foi gerada até uma súmula, a súmula 386 do TST, diz o seguinte: preenchidos os requisitos do artigo 3º, que é justamente esse que fala do empregado, é legítimo o reconhecimento do emprego entre policial militar e a empresa privada, independente de eventual cabimento de penalidade disciplinar. Olha que interessante aqui. O cara é policial militar. Ele tem lá no regimento que ele não pode, nos momentos de folga, pegar nenhum outro serviço. Ele precisa usar aquele tempo útil, né, para descansar, para que ele volte, né, e volte bem atento para servir a comunidade. Então, muita gente precisa dessa grana, né, e tu é guarda, tu é policial e tal, vem ser aqui um segurança noturno na minha boate, vem ser aqui guarda e tal. E o cara acaba indo, né, vai ganhar mais uns 3, 4 milzão aí, né, e ele vai fazer esse trabalho por fora aí. Então, algumas demandas chegaram na Justiça do Trabalho e eles diziam: olha, não há aqui isso, Dacido, fazer uns bicos, né, para poder complementar a renda. E aí isso chegou à Justiça do Trabalho, eles tiveram que decidir o seguinte: olha, a nossa relação trabalhista ela existe, independente de você ter ou não vínculo com a polícia. Se você está cometendo uma falta administrativa, é problema seu, você vai responder lá no seu âmbito administrativo, tá? E, inclusive, acontece bastante do cara, sei lá, ser suspenso, quem sabe até demitido. Vai depender aí do estatuto, né, de cada um. E essa parte eu não tenho conhecimento. Mas aqui, pelo menos uma advertência ele vai receber por conta de descumprimento desse estatuto, tá, pessoal? Policial militar, simulado, questão de prova cai bastante sobre isso. Temos os salões de beleza também. Esse é bacana demais, porque muita gente, né? A gente sabe que os salões tem manicure aí agregado, agregam uma galera toda, né? E aí veio essa lei aqui para dizer que o seguinte, que os salões poderão realmente fazer contratos, e esses contratos serão considerados como profissional parceiro, tá? Ele traz aqui o termo profissional parceiro, não gerando vínculo trabalhista. Então, cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador, no âmbito desse salão de beleza, não vai ter aqui, não vai ser considerado aqui empregado. Então, imagine que as questões de prova vão trazer os requisitos bem bonitos, né? Vão dizer assim, mas a pedicure, ela pode ter o seu vínculo reconhecido com o salão de beleza X, aí você vai dizer, não, tá errado. Então, atente-se a isso. Geralmente, a prova vai vir com um caso concreto, né, e vocês vão dissertar, né, escrever um pouco sobre isso, fundamentando na lei. Então, tudo isso aqui vai ser bem importante para nós aqui. Muita gente não sabe dessas questões aqui do salão de beleza, tá, pessoal? Então, é realmente bem importante a gente ficar atento a isso. Como é que é a nossa organização? Oi, pode falar. Não, tô dizendo que eu não sabia dessa mudança, não. Pensei que era como empregado mesmo. Pois é, muita gente realmente não sabe dessa parte. Como é a nossa organização pessoal aqui da Justiça do Trabalho? O artigo 111 fala... Existe um artigo na CLT, mas ele está desatualizado. Ele fala em outros termos lá, tá? Então a gente usa aqui esse da Constituição 111. É o TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, os TRTs e o Juiz do Trabalho ou Varas do Trabalho também, como são convencionadas a falar. Então a gente tem mais ou menos essa estrutura. O pessoal entra aqui nas varas do trabalho com o processo trabalhista, quando recorrem, chegam até o TRT, que é esse tribunal regional, e quando recorrem novamente até o TST. Acima dele, né, a gente vai ter aí o STF também. Então muitas das demandas que a gente vai ver aqui só se aplicam realmente a essa justiça do trabalho. Essa é a nossa organização. E aqui no Ceará, a gente tem uma organização um pouco diferenciada, tá? Eu acho que eu vou suspender aqui esse slide. Eu vou botar o arquivo que fica melhor aqui. Só um minuto. Eu vou mostrar como é que se organiza aqui a justiça do trabalho no Ceará. Eu tenho um processo, o Arthur vai começar a advogar, quem sabe? E vai pegar um processo trabalhista lá em Jaguaribe. Onde é que ele vai protocolar essa ação? Então vamos ver aqui. Iguatu. Será? Será? Vamos ver.
Aqui, pessoal, tirei dos próprios sites do TRT, tá? Eu vou deixar disponível para vocês o mapa jurisdicional, ó. Então, quem tá aqui, ó, na cidade do Icó, tá totalmente vinculado ao Iguatu aqui, tá? A 26ª Vara de Iguatu, cedo também, né? Então, muita gente aqui dessa região que vai advogar vai ter que trazer o cliente para Iguatu. Até Piquet Carneiro, que é longe para desgraça, vai chegar aqui em Iguatu. Jucás, né? Todo mundo que tiver uma demanda trabalhista vai ter que levar até Iguatu. Já Jaguaribe, ó, ele vai ter que levar para Limoeiro do Norte, a 23ª Vara. Então, olha como é distante aqui uma causa trabalhista para o trabalho que vai dar para uma pessoa levar testemunha, levar a galera lá para Limoeiro do Norte. É uma das vantagens aqui do nosso online, né? Por enquanto, tá até bem, né? Que faz audiência online. Mas é algo que tem que se pensar. Então, assim, a gente tem essa divisão regional, não existem varas em todas as cidades, justamente por ser uma justiça especializada. Nem sempre tem tantas ações assim nos municípios, né? Apesar que tem demanda para isso. Mas a pessoa ainda não enxergou que pode ganhar um dinheiro ainda por aqui. A falta de educação mesmo, né? Então, Juazeiro do Norte, a gente tem aqui uma segunda região, né? Que Fortaleza tem várias varas. Agora sim, Fortaleza, por concentrar a maior parte das indústrias, né, e a região metropolitana, existe realmente várias varas do trabalho aqui. Então a gente já tem essa instituição aqui há muito tempo, pessoal. Pelo menos aí data alguns da década de 70 as criações dessas varas do trabalho. A gente tem aqui algumas ao lado. Ação trabalhista é muito pouco, né, Brian? Eu acho. E pelo menos no ICO é muito pouco ação trabalhista. Eu tenho algumas do ICO. Do próprio ICO mesmo, algumas ex-merendeira, ex-ajudante de restaurante. O pessoal também tem medo, né, de botar e, sei lá, não ser mais contratado por ninguém. Esse mito, né, que não vai ser mais contratado. O pessoal mesmo faz um medo aí, dizendo, olha, eu vou queimar você para todo mundo. Aí é bom que os precatórios saem rápido, né? Rapaz, quando tem um município no meio, aí é bacana. A gente vai ver essa parte de terceirização, pessoal. Olha que doideira, né? Que legal, para quem vai advogar para isso. Muitas vezes o município ele frauda, né, essa contratação por meio de uma empresa terceirizada. E essa empresa terceirizada vai contratar uma pessoa, a empresa não vai pagar as pessoas e o pessoal vai cobrar do município. E quando for receber, vai ter um precatório aqui para receber do município grande, né? E a Justiça do Trabalho é bem organizadinho, você sabe até mais ou menos quando vai receber, né? Vai ter uma fila lá, toda bonitinha no site, é bem legal. Bem legal mesmo. E aí eu deixo a dica aqui para vocês, né? Assistir o Tempos Modernos. Não deixem de assistir isso aí, quem não assistiu, claro, tá? Pessoal. E aí amanhã a gente continua com isso, tá? Hoje mesmo é só essa parte introdutória. Eu quero que se alguém tiver alguma dúvida já, pode perguntar. Ah, não falei. Nossa forma de avaliação vai ser 3, né, de AVP e 7, né, da avaliação. Botei até um infográfico, mas eu botei antes de saber dessas atualizações. Então, vai voltar aí. Outra coisa, as questões da prova, tá, pessoal? A prova aí, vocês vão ter o horário da aula para fazer a prova. Vocês não vão ter mais uma semana para fazer a prova, não. Então, assim, a aula vai ser sexta-noite. A minha prova vai ser sexta-feira à noite, tá? Vai ser mais ou menos dessa forma aí. Então, eu acho que vocês vão ter que optar online ou físico, né? Mas acho que vocês vão optar aí pelo online para poder ter essa barganha de poder pesquisar, enfim, alguma coisa, né? Conversar.